Oi, voltei então para continuar falando sobre o Ho'oponopono, o que é e o que ele representa na minha vida e a diferença que ele já fez na minha vida e que ele pode fazer na vida de cada um que resolver praticar. Porque o Ho'oponopono, ele é igual à academia. Tu não vai resolver tudo num dia só. A mesma coisa academia. Quando tu vai na academia, tu não vai ir um dia lá na academia e vai se delar musculoso, né? Então, Ho'oponopono é isso, é prática, é purificação, é limpeza. O Dr. Hewlett sempre diz: purifique, purifique, purifique. Não importa quantas vezes você tiver que fazer o Ho'oponopono, faça. Faça em voz alta, faça mentalizando, mas faça. Não deixe de fazer. Não importa aonde você estiver, não importa a situação que você esteja passando, faça. Não importa qual seja o seu desafio. Ele veio ali para demonstrar que você tem memórias e que essas memórias podem ser curadas. Isso é uma questão de escolha. Se você escolher dar foco àquela memória, aquele pensamento, ele vai crescer e mais coisas ruins vão acontecer. Mas se você resolver limpar essas memórias, abre espaço para um novo. Ho'oponopono significa corrigir o erro, restabelecer a ordem, assumir a responsabilidade por tudo o que acontece em nossas vidas, reconhecendo que os problemas ou os desafios são reflexos das nossas memórias e padrões inconscientes. Sinto muito, reconhecer. Quando você diz sinto muito, você reconhece que existe o problema ali ou o desafio. Quando você diz por favor me perdoe, é um pedido de perdão para si mesmo e para todos os envolvidos, porque a partir do momento que você limpa uma memória em ti, todos os envolvidos são curados e abre espaço para um novo. Quando você diz eu te amo, é a expressão do amor incondicional e a conexão sua com Deus, com a tua essência, com o teu eu superior. Obrigado, você agradece pelo processo de cura e transformação. Dr. Hewlett disse, eu li agora essa semana, você não diz por favor me perdoe ao divino, porque o divino precisa ouvir você. Você diz porque você precisa ouvir o divino. Ou seja, você precisa ouvir Deus falando contigo, você precisa voltar para a tua essência. Isso é o Ho'oponopono, ele cura em ti, ele te liberta, ele abre os teus caminhos. Você não repete, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado, para convencer a Deus. Você diz para se lembrar de quem você é, e você é filho de Deus. Você é essência, você é a pura essência, mas em algum momento a gente se esqueceu disso. Ó, olha só, vou ler aqui um trechinho que eu anotei aqui. A limpeza não é para os outros, é uma conversa com a sua alma. É uma solicitação para o alinhamento ao amor. E você dizendo ao seu subconsciente, eu reconheço que algo em mim criou isto e eu estou pronto, eu estou pronta para soltar. Por isso, divindade, me auxilie. É isso que muda tudo, pois você permite que o divino atue no seu sistema, retirando o velho e inspirando com o novo. As memórias inconscientes são como sombras de nuvens, estão cobrindo e nos afastando do caminho do amor, da paz, da abundância, da realização, da prosperidade. Viver o Ho'oponopono é purificar essas nuvens. Purifique, limpe, liberte-se e retorne ao amor. Eu quero falar hoje um pouquinho de como eu conheci o Ho'oponopono, então, repetindo, né, o mantra, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E daí tinha que fazer com o meu nome, né, primeiro tinha que limpar em mim, então eu tinha que fazer o Ho'oponopono com o meu nome. O meu nome é Genara. E esse nome foi meu pai que me deu. E eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. E então eu amava muito o meu nome. E até que eu fui pra escola. Mas ainda nos primeiros anos na escola, todo mundo dizia, ai, que nome bonito, que nome diferente, né? Então eu era cada vez mais apaixonada pelo meu nome, né? Aí surgiu a música aquela da dupla, dupla de irmãos que cantava, né? Que você foi fazer no mato, Genaro meu bem, da Maria Chiquinha, então eu nem sei direito como é que é o nome dessa música. E daí começou o bullying na escola.
E eu não tinha estrutura, eu não sabia me defender, eu era uma criança, né? Eu tinha uns 9, 10 anos na época. E daí ali eu passei a odiar o meu nome, porque o bullying começou verbal e daqui a pouco ele começou físico, porque eu cansava e por muitas vezes eu chorava, e daí riam de mim, me batiam e tal. Então eu passei a odiar o meu nome. Cada vez que me chamavam pelo meu nome parecia que estavam me xingando, de tanto que eu odiava o meu nome. E comecei a culpar meu pai, comecei a culpar minha mãe, e a partir dali a minha vida foi bem complicada. Por quê? Porque os sentimentos que estavam em mim eram de raiva, de injustiça, e eu me sentia vítima de tudo que acontecia na minha vida. Então a culpa era minha, eu colocava a culpa em quem eu queria, né? É isso que a gente faz, né? Se eu sou culpado de alguma coisa, então eu vou culpar as outras pessoas também, e todo mundo vai ser culpado, pronto, acabou. É assim que o nosso subconsciente age. E eu agia muito na raiva, no impulso, magoei muitas pessoas, me magoei também, porque era aquilo. Tudo o que acontecia na minha vida aflorava aquela raiva, sabe? Toda hora parecia que estavam falando de mim, toda hora parecia que era comigo um negócio e aquilo estava sempre me aflorando e aquilo foi criando a minha realidade. E não foi uma realidade muito bonita. Eu tive momentos bonitos, momentos lindos. Eu tenho uma família maravilhosa, um esposo maravilhoso, mas até eu descobrir quais eram essas crenças, né, os traumas, porque a terapia hoje em dia, ela cura os teus traumas de infância, os teus traumas de outra vida. Então o Ho'oponopono também é a mesma coisa. A diferença é que se você procurar um terapeuta, o terapeuta vai fazer com você, e isso é muito bom. Eu também faço, eu também posso fazer isso, e já fiz para algumas pessoas. Mas o Ho'oponopono é diferente. Você consegue fazer sozinho. Você repetindo as frases, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado, você já está se curando. E muitas vezes você não precisa nem dizer o que é que você quer curar. Porque Deus sabe o que está travando a tua vida. Ele sabe. A tua essência sabe. Cada vez que você sente, tem pessoas que são o que a gente chama de esponja. Passou uma pessoa com uma energia negativa lá do outro lado da rua, ela já sentiu. E a partir daquela energia ali, ela começa a se comunicar diferente, sabe? Ela já começa a xingar, olhar atravessado, achar que num grupinho ali estão falando dela, entendeu? E aquilo não é dela. A energia não é dela, mas passou lá e ela pegou essa energia. Aí você limpa. Por isso que a gente precisa estar presente. Presente, não viver de passado. O passado já passou, a gente não tem como mudar. E o futuro não chegou ainda. Então nós temos que viver no presente. Porque é o presente que vai criar o nosso futuro. Então se você viver no agora, só pensando em coisa negativa, quando você quer comprar alguma coisa, oferecem para você, você diz assim: "Ah, eu não tenho dinheiro". Parou. Vamos parar com isso, já parou já. Ao invés de você falar "eu não tenho dinheiro", pergunta: "O que se requer para que eu consiga comprar isso?" Entendeu? Sobre as energias, o que está se apresentando aqui? Esteja presente, entenda, escuta, ouça. Porque tudo que se apresentar para ti são memórias que você precisa limpar. Então você limpa. Se for, de repente, bateu uma tristeza ali que tu não sabe nem de onde que veio. Isso não é teu. Alguém passou por ali. Então, respira fundo. Em qualquer lugar que você estiver, pode dar uma respirada funda, assim, bem sutilzinha, né? Respira fundo ali e diz: Divino Criador, por favor, limpa em mim esse sentimento que apareceu agora. Por favor, limpa e purifica em pura luz. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E agradece. Repete umas 4 vezes o mantra e agradece. Divino Criador, obrigada por limpar em mim esse sentimento. E segue o teu dia. E se tu precisar fazer 100, 200, 300 vezes o mantra durante o dia, faça. E se você acha que 108 vezes para você é bom, faz também. Não deixa de fazer. Não coloca dúvida. Cada vez que você tiver dúvida sobre como fazer o Ho'oponopono, limpa a dúvida. Divino Criador, por favor, limpa em mim a dúvida. Não deixa crescer. Não deixa os sabotadores dominarem a tua mente.
Tu é o dono da tua mente, tu é o dono da tua realidade, tu que cria a tua realidade. Faça Ho'oponopono dia e noite se for preciso. Eu fiz. Vou contar para vocês agora então como que eu consegui fazer Ho'oponopono com o meu nome. Olha a dificuldade que era para mim fazer Ho'oponopono com o meu nome, porque eu odiava o meu nome. Cada vez que me chamava pelo meu nome, parecia que estava me xingando. Aí então, precisava fazer Ho'oponopono com o meu nome, não parecia que não era meu, não era eu. Genara abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Na época era assim que eu fazia. Não era eu não sentia que era eu. Aí então meu esposo me chama de G. Fui fazer G, abençoada, até dava, mas ainda não era eu. E eu fiquei, né, naquilo, e estudando sobre Ho'oponopono, e eu precisava entender o que estava acontecendo ali, porque eu precisava fazer Ho'oponopono para mim, e eu queria me curar, eu não aguentava mais viver aquilo que eu estava vivendo. Aí eu fui trabalhar no mercado, e lá nesse mercado uma mulher me conhecia desde pequenininha. E daí ela me chamou de Genarinha, diminutivo do meu nome. E foi muito engraçado, porque a minha mãe me chamava de Genarinha quando eu era criança. A mãe chama até hoje os netos tudo pelo diminutivo. E aquilo me calentou assim meu coração, sabe? Eu fiquei feliz quando ela me chamou assim. E daí eu fui pra casa e comecei a fazer Ho'oponopono assim, então, né? Genarinha, abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. E foi assim, deu certo. Aí eu comecei a fazer Ho'oponopono assim. E eu continuei fazendo, estudando sobre Ho'oponopono, sobre centelha divina, sobre lei da atração, continuei estudando. Fiz uma classe de barra de Access, então eu também tenho essa classe, né? Também posso ensinar e vou ensinar muitas técnicas, tudo que eu sei eu vou ensinar, porque é horrível viver com a mente controlando a gente, é horrível. Nós somos donos da nossa realidade. Daí precisava fazer um exercício na frente do espelho. Nem me olhava direito no espelho. Eu mal conseguia fazer Ho'oponopono com meu nome, né? Praticamente não me olhava no espelho. Aí eu não conseguia, sabe, me olhar. A tristeza ainda era muito grande dentro de mim, sabe? De coisas que aconteceram comigo, de realidade, escolhas que eu fiz. Foram escolhas que eu fiz, que criaram a minha realidade, e muitos arrependimentos, aquela coisa toda, né? Que a gente vem carregando, aquela carga toda que a gente vem carregando. Eu precisava fazer esse exercício. E o exercício era assim. Sentava, então, e respirava fundo, né? Tenho até aqui a apostila do exercício, vou passar para vocês. Depois eu vou deixar na descrição embaixo do vídeo ali, se você quiser fazer. Aí você faz, então, o exercício. Você senta numa posição bem confortável, coloca as duas mãos no peito, assim. E focaliza sua atenção no seu coração. Como se tivesse uma energia ali, uma luz ali. Aí você faz uma pergunta de forma sincera, honesta e intensa, realmente desejando receber a resposta dessa pergunta. Aí você fala consigo mesmo, mentalizando a pergunta, e você diz assim: quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu comecei? Repita essas perguntas por pelo menos 5 vezes. Aí depois você faz uns 2 minutos de silêncio. Aí você vai pra frente do espelho. Aí na frente do espelho, você fica olhando pra você o tempo inteiro, dentro do teu olho, olha dentro do teu olho e você pergunta ali, olhando pra ti. Quem sou eu? De onde eu vim e onde eu comecei? Quando fui pra frente do espelho, não conseguia. Eu levei 5 dias pra fazer esse exercício na frente do espelho. Porque não conseguia ficar olhando pra mim. Eu olhava pra mim e eu via que a sobrancelha não estava feita, que as olheiras estavam grandes, que tinha um pelo aqui, um pelo ali. Não conseguia fazer o exercício. Levei 5 dias para fazer o exercício.
E quando eu fiz o exercício, tava sozinha em casa, eu fiz o exercício e foi assim como se algo dentro de mim, assim, sabe, tivesse explodido, assim, sabe? Senti um calorão, assim, que subiu, assim, em mim. E daí eu comecei a gritar, né, as 3 perguntas, né? Quem sou eu, de onde eu vim e onde eu comecei? E eu batia no peito, assim, sabe? Quem sou eu, de onde eu vim e onde eu comecei? E eu batia no peito, sabe? Porque eu tava muito feliz de poder ter me visto e a partir dali eu ia ter uma resposta. E daí o exercício, para terminar o exercício, então, a gente escreve no caderno o que a gente sentiu naquele momento, depois do exercício praticado. Daí no mesmo dia, eu sentei na cama e agradeci a Deus pelo meu dia, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus filhos, porque a gente não pede mais, a gente só agradece. Porque é assim que Deus entende, porque o sentimento de gratidão é o sentimento do amor, é o maior sentimento que existe. A emoção que você está passando para Deus quando você está agradecendo é uma emoção muito grande e Ele vai devolver para ti do mesmo. Ele vai devolver para ti mais coisas para você agradecer. Então só agradeça a partir de hoje quando você for orar. Não diga Deus abençoe meu filho, não. Deus obrigada pelo filho abençoado que eu tenho. Entendeu? Obrigada pela minha família linda, próspera, abençoada. Obrigada pela minha saúde. Fala assim na tua oração. Aí eu agradeci então pela minha vida, né? Pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, pela saúde, pela casa. Agradeci ali. E daí eu coloquei a mão no peito assim, sabe? E daí eu disse, Genara, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigada. Quando eu disse isso, foi a primeira vez no Ho'oponopono que eu disse o meu nome e eu senti que ele realmente era meu. Aí foi como se eu tivesse saído, aberto assim, uma casca, sabe? Como se eu tivesse quebrado uma barreira. E a partir daquele momento ali, tudo o que eu desejei, eu realizei. Até o momento agora. Sabe, quando eu voltei para minha essência, eu senti que era eu de verdade, eu, filha de Deus, eu senti que era eu de verdade. A partir dali, então, muitas coisas se realizaram na minha vida, sabe, porque o que eu quero falar com isso é que existem muitas crenças, existem muitos traumas e a gente às vezes não reconhece eles e tá tudo bem, a gente nem precisa reconhecer. Tu só precisa fazer Ho'oponopono para aquilo que tu tá sentindo no momento. Faça Ho'oponopono, não deixa de fazer, não importa qual seja a situação, e faça todos os dias Ho'oponopono. Faça todos os dias. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa anotada aqui. Faça todos os dias Ho'oponopono. No próximo vídeo eu vou falar sobre como você fazer Ho'oponopono para as outras pessoas, como você se responsabilizar, como é que eu me responsabilizo. E por que eu me responsabilizo? Eu acho que no primeiro vídeo eu falei já que a gente se responsabiliza porque quando tu começa a fazer o Ho'oponopono, muitas memórias começam a se apresentar. Então muitas situações começam a se apresentar na tua vida. Aí que tu começa a fazer o Ho'oponopono, parece que cria um caos, parece que cria uma revolução ali, né? E parece que as coisas pioram. Mas na verdade não é que tá piorando, é que as memórias estão se apresentando para que você limpe essas memórias. E aí, se você desiste, você volta para trás. Outra coisa também que eu queria falar muito aqui hoje é sobre a reclamação. Que tem pessoas que não conseguem ficar sem reclamar, né? E tudo que você reclama, você clama 2 vezes. Então, você está pedindo por aquilo de novo, entendeu? Que eu falo sempre para os meus filhos aqui em casa, né? Que quando pede pra lavar louça, mas não tem muita louça e não sei o que. Se tu tem louça é porque tu teve comida, entendeu? Se o fogão tá sujo é porque alguém cozinhou, porque tinha algo pra pôr na tua panela, pra te oferecer pros teus filhos. Então não reclame mais pela louça. Uma coisa que acontece bastante pra nós, mulheres principalmente, né? Quando a gente vai
lavar uma louça ou limpar a casa, os pensamentos da gente começam a voar, né? Vai pra lá, vai pra cá, a gente pensa em coisas que a gente nem imaginou. Então, vamos cuidar também disso, porque esses pensamentos são sabotadores. A nossa mente mente para nós. 99% dos nossos pensamentos é mentira. Pensamentos sabotadores, que vêm ali o tempo inteiro para dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz. É mentira. É tudo mentira. Você diz assim: eu tudo posso em Deus que me fortalece. E rouponiza tudo. Divino Criador, por favor, limpa em mim os pensamentos sabotadores. E mantra eles. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, obrigado. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, obrigado. Você também pode, hoje o Ho'oponopono foi atualizado de novo, então você repetindo eu te amo, obrigado, também já limpa, tá? Então tu pode dizer eu te amo, obrigado o dia inteiro, se tu quiser. E esteja no momento presente, porque se você estiver no momento presente, você vai entender a hora que os sabotadores chegarem na tua mente. Você vai ver, isso é sabotagem minha, eu mesma, entendeu? A gente mesmo se sabota e não sabe como, não sabia, porque agora eu tô te falando. Então presta atenção em ti, presta atenção no que o teu corpo tá te dizendo, entendeu? Para de querer agradar todo mundo. A única pessoa que precisa ser agradada é você. Você é sua prioridade, entendeu? Não vá a lugares que você não quer ir para agradar os outros. Não coma o que você não quer comer para agradar os outros. Não vista o que você não quer vestir para agradar os outros. Faz o que te faz feliz. Faz o que te traz alegria. Faz Ho'oponopono, porque a tua vida vai mudar. Ela vai mudar. E tu vai te surpreender com os resultados, porque eu me surpreendi e me surpreendo ainda hoje. E sei que tem muito ainda para vir, porque eu não parei, eu não vou parar. Em momento nenhum eu vou parar. E tudo e qualquer dúvida que tu tiver, pode me perguntar, que eu vou trazer aqui. Tem muitas coisas que eu quero contar que aconteceram na minha vida e que vai servir de exemplo para muita gente. Porque coisas assim, impossíveis, coisas absurdas aconteceram com nós. E eu tenho certeza que melhor ainda vai acontecer contigo, sabe? Uma coisa que eu via que acontecia, né, para as pessoas que faziam Ho'oponopono, e eu dizia assim, se acontece com ela, vai acontecer comigo também. E é de dentro para fora. É de dentro para fora. É uma mágica. Eu digo que é uma mágica, porque às vezes tu não espera, sabe? Quando tu tá fazendo Ho'oponopono para alguma coisa em especial que você queira, faz o Ho'oponopono para aquela situação. Digamos que você queira comprar um carro, você precisa daquele carro, porque você precisa trabalhar ou levar os filhos na escola, enfim, você precisa, ou você simplesmente quer comprar um carro. E aí você faz o Ho'oponopono, né? Divino Criador, por favor, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de comprar o carro. Aí você senta, você visualiza o carro, sabe? Você sente o cheirinho do carro, porque quando você visualiza algo, tem que ser com detalhes, sabe? Tu não precisa ficar sentado em posição de lótus para meditar. Você senta ali do jeito que tu quiser, até mesmo aqui no sofá. Você só precisa estar bem confortável, né? Não pode estar nada travado, enfim. Você visualiza o teu carro do jeito que tu quer, ou você pode escrever, se visualizar de repente é difícil para ti, tu escreve os detalhes daquele carro, entendeu? Aí você, digamos, você fez Ho'oponopono, você fez a visualização, você escreveu como que é teu carro, você agradeceu por já ter comprado o carro, tá? Não diga me dá, não. Eu agradeço porque eu já tenho o carro, entendeu? Vou trazer outras técnicas aqui também, que eu fiz, deu certo pra mim. Então, você agradece e daí você solta. O que é o soltar? Que muita gente tem dificuldade, né? O que é o soltar? As pessoas dizem pra soltar, mas não dizem como que é. Então, vou falar aqui.
O soltar é você não criar expectativa, digamos assim, sabe? Você fica pensando assim, eu vou comprar um carro, mas aí você fica o dia inteiro pensando, se eu fizer um financiamento no tal banco, eu consigo comprar o carro. Se eu vender tal coisa, eu consigo comprar o carro. Não. Faz a tua parte, faz o Ho'oponopono, visualiza e deixa que Deus vai organizar tudo direitinho ali e você vai conseguir comprar o carro. Entendeu? Tu não e daí eu vou agir com as minhas, eu vou fazer Ho'oponopono, mas eu vou agir com as minhas próprias forças. Não. Você pode ir na concessionária ver o carro? Pode. Claro que pode. Pode ir lá, até é bom que você vá, porque daí você já vê como que ele é por dentro, por fora. Melhor ainda na tua visualização, entendeu? Então, faz o teu Ho'oponopono para aquilo que tu quer e solta. Deixa que Deus vai fazer a parte dele. Então, hoje é isso.